Deputado João Arruda, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui debatendo essa questão da importância da atividade esportiva, dos profissionais de educação física e o que isso representa efetivamente para a sociedade. Cumprimentar a Comissão de Turismo e Desporto por estar mesmo no meio das Olimpíadas já preocupados e atentos a esta questão relacionada não só a resultados, mas a consequência desses resultados. Quero agradecer e registrar a presença do presidente do Conselho Regional da 7ª Região, profissional de educação física José Ricardo, agradecer a presença das demais pessoas que estão aqui presentes e pedir permissão para ficar em pé para poder fazer a fala acompanhando as transparências. Bom, a nossa intenção aqui é ir bem na linha do que o deputado João Arruda colocou, que é fazer o debate a respeito do significado de potência olímpica. Isto tem um reflexo na questão da classificação dos países participantes dos Jogos Olímpicos. Eu começo com a seguinte pergunta. Em 2008, nós ficamos em 23º lugar, nós ficamos em 17º lugar ou nós ficamos em 8º lugar? Eu tenho certeza que alguns vão dizer que nós ficamos em 23º, outros defenderão que nós ficamos em 17º, e eu estaria aqui sozinho, isolado, defendendo o 8º lugar. A linha é exatamente nesse sentido. Eu quero demonstrar aqui a questão de quem é que estabelece o ranqueamento dos países vencedores dos Jogos Olímpicos, baseado no critério de medalha de ouro. Se nós pegarmos hoje o jornal, nós encontramos o Cazaquistão em 8º ou 9º lugar com 8 medalhas, ao passo que tem diversos outros países com 20, 25 e 30 medalhas que estão numa posição de mídia apresentados como pior classificados do que esse país. Então a pergunta é, quem é que estabeleceu esse critério? Segundo, por que a exaltação dos esportes individuais em detrimento dos esportes coletivos? Essa é a principal injustiça que eu quero registrar aqui, eu quero trazer para esta casa, para esta Câmara e principalmente para esta comissão. Por que dos esportes coletivos a mídia identifica como sendo apenas uma medalha, ao passo que nos esportes individuais você conta por prova? Ou seja, 100 metros conta uma prova, 200 metros conta uma prova. E pior, por que numa prova de 4 por 100 eu só conto também uma medalha, quando na verdade 4 atletas recebem esta medalha? Então este o critério, esta situação que nós queremos trazer para cá. De fato, o que eu estou propondo é que o Brasil revolucione esta questão da classificação nos Jogos Olímpicos, em razão muito simples, que eu quero provar que não existe norma e regra para esta situação. Então, evidentemente, para chegar a isso, eu vou precisar rapidamente fazer uma pincelada a respeito do ressurgimento dos Jogos Olímpicos. E os Jogos modernos nasceram graças ao esforço do Barão de Coubertin, que não tinha nenhuma intenção de fazer disputa entre países, que não tinha nenhuma intenção e não há nenhum procedimento no sentido de valorização das medalhas, e sim da participação. De fato, era uma questão de um indivíduo calcado no processo de trazer, através do esporte, um desenvolvimento educacional e criar uma participação visando a um aperfeiçoamento do ser humano. Então, os Jogos Olímpicos nunca foram criados, ou não eram criados, ou não foram criados no sentido de fazer disputa entre países ou valorização de medalhas, e muito menos exaltação de países, e sim na busca dessa participação, na busca desse legado socioeducacional. Então, o Coubertin defendeu a criação de um órgão internacional para fazer essa realização deste movimento olímpico, que é muito mais do que apenas Jogos Olímpicos.
Esta entidade é o Comitê Olímpico Internacional, que foi fundado em 23 de junho de 1894. Bom, que os Jogos Olímpicos hoje é um outro contexto, nós temos que sempre contextualizar a situação, não podemos ficar presos ao passado, que os Jogos Olímpicos hoje é o mais importante segmento da indústria do entretenimento, não há dúvida. Todos hoje estão sintonizados, nós temos bilhões de pessoas assistindo pela televisão os Jogos Olímpicos, que são o maior evento esportivo da humanidade, também ninguém tem dúvida. Está aí a televisão para provar isso, o interesse a cada 4 anos nosso. Tem uma plataforma global para os países e cidades, também não há dúvida, e principalmente que é um produto premium para a sociedade. Seja ele enquanto emoção, entretenimento familiar, linguagem global, resultados e, evidentemente, o estímulo a essa participação. Há o legado econômico, humano, social, de infraestrutura vinculados a isso. Eu não vou aqui, hoje, me reportar a questão dos legados socioeducacionais, que eu venho defendendo já há algum tempo, concordando plenamente com o deputado João Arruda, nesse sentido de que há necessidade de um planejamento para isso. Hoje, o foco é, na verdade, o que representam os Jogos Olímpicos. E aí vem esporte em que concepção? O esporte só na concepção de ganhar medalha? Os Jogos Olímpicos têm a intenção deste objetivo? Ou por isto é que ele tem todo um ciclo? O ciclo é no sentido de trazer esses legados socioeducacionais. É negócio sob que perspectiva e é um espetáculo. Sem dúvida nenhuma. Mas essa evolução levou a que os jogos se adaptassem, tivesse uma adequação. E aí não vou fazer aqui muita referência à questão da Guerra Fria, à questão da disputa entre Estados Unidos e Rússia, à questão da disputa hoje entre Estados Unidos e China, que fizeram disso uma plataforma de demonstração de hegemonia através das medalhas dos esportes. E essa é a razão pela qual hoje se dá valor mais à questão das medalhas de ouro. Mas é importante ressaltar que os Jogos Olímpicos são da competência da organização e da realização do Comitê Olímpico Internacional. Cabe a ele realizar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um grande evento internacional, e aí nós temos, só para deixar claro, nós ficamos muito ligados a esses Jogos Olímpicos de verão. Mas nós temos outros Jogos Olímpicos. Nós temos os Jogos Olímpicos de Inverno, nós temos os Jogos da Juventude de Verão, temos os Jogos da Juventude de Inverno, temos os Jogos Paralímpicos, ou seja, há um grande ciclo de atividade e desenvolvimento desses esportes no sentido de cada vez mais serem realizados. Todos eles de 4 em 4, só que no intervalo de 2 em 2. Então você tem Jogos Olímpicos de Verão, depois de 2 anos você já tem os Jogos Olímpicos de Inverno e assim sucessivamente. Portanto, nós temos de fato um ciclo muito grande de atividades esportivas no qual a sociedade fica vinculada. Eu só vou fazer uma breve passagem vinculada em assistir. E nós temos que aproveitar isto sim, mas é uma outra palestra, no sentido que não seja só assistir e que seja também participar. Mas nesse momento, o que nos traz aqui a discussão, para não fugirmos do tema, é o desafio do movimento olímpico de fazer a educação da juventude através do esporte, tão relevante como era no Barão de Coubertin, na época do Barão de Coubertin. E por isso que é importante entender o que hoje é dito pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Carta Olímpica, que os Jogos Olímpicos são competição entre atletas. Importante ressaltar isso. Entre atletas em provas individuais ou por equipes e não entre países. Isso é da norma do Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica Internacional, que é o estatuto que rege todo o processo dos Jogos Olímpicos e do movimento olímpico. Que os comitês olímpicos, os comitês esportivos internacionais é que fazem as inscrições que são aceitas pelo Comitê Olímpico. Aí vem o ciclo olímpico, que o deputado já falou, que já começa daqui a uma semana o nosso ciclo olímpico brasileiro, né? E o Brasil recebe a bandeira em agosto desse ano para iniciar esse processo. E aí vem o nosso desafio. Vão ser criadas novas leis, já estão sendo criadas novas leis para a questão da infraestrutura, para a questão do atendimento, acatando as questões
das normas estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional. O Brasil dá mostra de potencial econômico e, evidentemente, influência mundial. Nós somos vitoriosos. Só o fato de poder trazer para cá, para o Brasil, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos, demonstra que o Brasil, de fato, hoje tem todas as condições de ser proativo e, evidentemente, revolucionário em todo esse processo. Porque ganhar esta sede para cá foi realmente um trabalho muito grande. Agora, precisamos ter uma reflexão a respeito do que significa Brasil potência olímpica. O senso comum identifica potência esportiva ou potência olímpica pelo número de medalhas conquistadas. Mas será que é só isso? Será que é isso o que vale no sentido de você identificar um país como potência olímpica? Medalha de ouro? Ou só, talvez, o somatório de medalha de prata e bronze, desqualificando os esportes coletivos? Então precisamos ter uma reflexão de que promoção da saúde, formação de cidadania e inclusão social não são excludentes com a questão de medalhas, pódios e vitórias. Um tem que estar vinculado ao outro. Um puxa o outro. Os Jogos Olímpicos podem ser um atrativo para o desenvolvimento de um processo educacional e de saúde do país. Depende exclusivamente de nós querermos desenvolver esse trabalho nesse sentido. E aí, a questão das medalhas são fundamentais, porque os heróis, ídolos, as conquistas de medalhas são importantes para a difusão e motivação do esporte. Mas isso no sentido do atleta. O atleta, Cielo ganhar medalha, Arthur ganhar medalha, a menina Sara ganhar medalha, todos os nossos atletas que estão ganhando medalhas acabam sendo hoje referência. Nós temos aí Bernardinhos, Bernard, Marcos Vinícius, todas essas pessoas que foram medalhistas são atrativos para todos nós. Agora são atrativos e nós precisamos saber o que fazer com isso. E que não sejam apenas no sentido de busca de medalha. Porque se nós formos apenas buscar medalha, nós esquecemos todo o restante que são as oportunidades dos jogos. Nós percebemos que a maioria das pessoas vê o esporte como competição. E o esporte, de fato, é uma competição. Mas ele também desenvolve um processo de inclusão social, um processo de desenvolvimento da cidadania, é um processo de promoção de saúde. Então, no contexto desse processo, tem toda essa questão. E, evidentemente, se um país começa a não ficar bem equacionado no quadro de medalhas, você tem uma situação de preocupação. O país não está bem. Só que nós temos que, mais uma vez, perceber que o importante é iniciar uma revolução ética para que, no quadro de medalhas, de fato, sejam acatados todos os atletas que recebem essas medalhas. O esporte é muito mais do que competição, é uma questão fundamental hoje, porque a nossa preocupação maior, junto com ganhar medalha, é fazer com que as pessoas sejam campeãs da vida. Esse é o processo, esse é a tônica da realização dos jogos. E se nós somos sede desses jogos, nós não podemos deixar isso de fora. Isto tem reflexo com uma situação que é importante resgatar. Eu estou só indo um pouco na linha do que o deputado falou. Os Estados Unidos é o maior vencedor de medalha, sem dúvida nenhuma. No entanto, os Estados Unidos, infelizmente, não sei por que aqui saiu apagado, é o maior vencedor da população sedentária e obesa. Ou seja, o fato de você ser campeão de medalhas não significa dizer que você está melhorando a qualidade de vida da população e da sociedade. Então tem um reflexo em relação a isso. E não podemos perder disso. A mesma contradição universal em relação, inclusive, ao Brasil, que é muito bem classificado no quadro de medalhas nas Paralímpicas. Né? Mas, e a acessibilidade às questões relacionadas às pessoas com deficiência? Como é que nós estamos? Então, são situações que nós precisamos ter nesse processo. Nesse círculo vicioso de medalhas, o que nós precisamos refletir? É importante. Primeiro, a mídia e o senso comum identificam o país potência olímpica e paralímpica como sendo o que conquistou o maior número de medalhas. Muito bem.
de fato, nós podemos manter esse vínculo, desde que possamos incluir junto a isso a questão dos legados socioeducacionais. E que o ranqueamento, estou falando senso comum, é através de medalha de ouro. Por quê? Porque se nós abrirmos hoje qualquer jornal, nós vamos identificar que a mídia faz esse ranqueamento por medalha de ouro. Agora a pergunta é, por que a mídia estabelece esse ranqueamento por medalha de ouro? Se o Comitê Olímpico Internacional não estabelece essa regra. Importante que eu quero frisar aqui com todas as letras. Não existe norma do Comitê Olímpico Internacional estabelecendo ranqueamento de países. E não existe esta norma pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E muito menos pela Carta Olímpica Brasileira. Isto é convenção de mídia, que já vem lá desde a época de 1950, quando houve lá a nossa briga histórica entre Estados Unidos e Rússia, etc. Mas é importante dizer que esta Guerra Fria se manteve até hoje, se mantém até hoje, porque não houve um questionamento à mídia a esse respeito. E nós estamos copiando. Nós nos rendemos a isso. E se nós estamos capazes de trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil, se nós somos capazes, temos referência para sermos hoje um país em condições de desenvolver todo esse trabalho, por que nós não podemos ser também um país para refletir a respeito desse questionamento relacionado à medalha de ouro e ao esporte coletivo não trazer, não contar o número de atletas que recebe? As competições internacionais e nacionais vêm sendo valorizadas pela mídia, pelo número de medalha de ouro. Eu quero só resgatar aqui que este ranqueamento depende do interesse. E aí, por que eu estou dizendo que depende deste interesse? Porque se os senhores e as senhoras forem procurar o ranqueamento dos países de 2008, a mídia europeia e asiática estabeleceu que foi a China vencedora. Porque a China ganhou o maior número de medalhas de ouro do que os Estados Unidos. No entanto, se nós formos pegar a mídia americana, se abrir os sites da mídia americana, nós vamos identificar que os americanos informaram a sua população de que eles é que foram os vencedores. Porque no somatório de medalhas de ouro, prata e bronze, eles tiveram mais medalhas do que a China. Então, o que significa dizer isso? Que a classificação da mídia, a convenção da mídia, vai de acordo com os interesses. E é um interesse que não é de acordo com um processo filosófico, educacional ou ético, e sim de acordo com o interesse apenas de se projetar perante a sua população. E nós queremos trazer que a nossa mídia não é para desenvolver um trabalho de interesse do Brasil, e sim de respeito ao atleta, e sim de resgatar o que a mídia, o que a Carta Olímpica estabelece. Por isso nós estamos querendo trazer o engano histórico dessa escolha, dessa posição hoje, trazer isso para o nosso trabalho. Evidentemente, recapitular aqui eu já estou trazendo os artigos da Carta Olímpica, né, que demonstram isso que eu estou dizendo. Ou seja, o Comitê Olímpico Internacional nunca defendeu qualquer tipo de classificação de disputas olímpicas. E a Carta Olímpica não cita em nenhuma de suas normas, e nem existe qualquer regulamento de Jogos Olímpicos ou outros que favoreçam a comparação entre países. A Carta Olímpica é o estatuto, vamos chamar assim, são os princípios que regem os Jogos Olímpicos, movimento olímpico, educação olímpica, etc. E a posição da Carta Olímpica é clara no capítulo 5 dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional e os comitês olímpicos, os comitês esportivos internacionais, não estabelecem qualquer classificação global para o país. Está escrito lá, está transcrito. O Comitê Olímpico Internacional, Comitê Esportivo Internacional, Comitê Esportivo de Judô, Comitê Olímpico Esportivo de Vôlei, etc., elabora um quadro de honra com os nomes dos medalhistas. Ou seja, valorizamos o atleta vencedor. Valorizamos em cada esporte aquele que é o principal, que é o melhor, que subiu no pódio, etc. Mas não o país.
em cada prova e os nomes dos medalhistas devem ser colocados em evidência de forma permanente. E, evidentemente, a Carta Olímpica é bem clara quanto à relação dos Jogos com os atletas. Capítulo 1º, item 6. Jogos Olímpicos estabelece: os Jogos Olímpicos são competições entre atletas e não entre países. Está escrito isso. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Está lá na Carta Olímpica. Os Jogos Olímpicos não são eventos competitivos entre países, e sim entre atletas. Evidentemente, é interessante atuar no sentido da mudança cultural e quebra do paradigma relacionado a algo que não é oficial. Se não é oficial, se é convenção, por que que nós não podemos pensar numa convenção que de fato contemple uma justiça e quebre uma injustiça? Então, eu trago essa questão, pois nós seremos sede dos Jogos Olímpicos, evidentemente, e Paralímpicos. Portanto, penso que é importante, como essa casa está fazendo nesse momento, como a Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano está desenvolvendo, iniciar esta reflexão para que a mídia comece a pensar a respeito da mudança desse resgate ao espírito olímpico. Então, o que nós estamos propondo? Que tal instituir um novo critério no Brasil? Não há dúvida que o mundo contemporâneo valoriza a competição que está na própria natureza humana. Ótimo. Vamos acompanhar isso. Apenas não se pode, em nome desta competição, abandonar os procedimentos éticos e desenvolver esquemas de injustiça, como nós estamos identificando nesse momento. O esporte, desde os Jogos Gregos, se manifestam inserindo valores de igualdade e justiça. É o que nós queremos, igualdade e justiça nesse processo. Portanto, estamos nesse momento trazendo a discussão em relação ao problema do movimento histórico. Na atual conjuntura, é democrático classificar o país baseado somente em critério de ouro? Será que isso é democrático? É mais ético eu dizer que o país é potência olímpica, que o país é melhor do que o outro, porque conquistou 6 medalhas de ouro, enquanto um outro país conquistou 50 medalhas, e no quadro de classificação é considerado pior do que um que conquistou 6 medalhas de ouro, por exemplo? Eu creio que evidentemente não, mas fica aí a pergunta. Na atual conjuntura, tal critério contribui para estimular a sociedade à prática de atividades físicas? Ou seja, o fato de nós estarmos discutindo os Jogos Olímpicos e valorizar a medalha, nós estamos incentivando alguma prática de atividades físicas? Nós estamos incentivando a comunidade a desenvolver? Ou nós estamos até desestimulando? Não, para chegar a medalha de ouro é um troço muito complicado. Está longe de mim, então não vou entrar nisso. É o contrário, nós temos que fazer com que isso seja algo que contribua para esse processo. É justo considerar um país potência olímpica devido à conquista de maior número de medalhas de ouro em esportes individuais? Porque é isso que nós estamos vendo hoje. Nós estamos hoje num processo de classificação dos países por medalha de ouro e valorizando os esportes individuais. Por quê? Você ganha 40 e tantas medalhas no atletismo, não sei quantas no ciclismo, natação e etc., enquanto que o voleibol, que disputa não sei quanto tempo, se ganhar vai considerar, pela mídia, uma só. É justo isso? Acredito ser estimulante o ranqueamento dos países, contudo com critérios mais justos, equânimes e modernos. Ou seja, é importante hoje, na atual conjuntura, nós temos a mídia estimulando que os países sejam potência olímpica dentro do ranqueamento. Vai ser difícil quebrar isso, eu acho que tem que continuar. Isso é interessante, é gostoso. Agora, será que precisa ser da forma como está hoje? Essa é que é a questão que nós queremos trazer para cá. Não sendo contra o ranqueamento, ao contrário, apenas trazer um ranqueamento que, de fato, traga uma contagem diferenciada das medalhas distribuídas por esporte. Então, nós defendemos esse equívoco da medalha, defendemos essa contagem também ser equivocada apenas considerando os esportes individuais. Reforço, e eu vou insistir muito nisso, porque, de um modo geral, quando nós conversamos a esse respeito, seja com mídia, seja com o poder executivo, seja com formadores de opinião, a primeira pergunta que me fazem é: mas não existe uma regra sobre isso no Comitê Olímpico Internacional? O Comitê Olímpico Brasileiro não estabelece regra em relação a isso? Eu quero só reforçar que estas convenções nascem na mídia.
Portanto, se é mídia, podem ser mudadas e modificadas a qualquer momento, de qualquer forma. Repetindo, por que nos esportes coletivos a medalha é apenas por uma? Voleibol, atletismo é um esporte, contudo só conta uma medalha para a mídia. Por que essa injustiça com os esportes coletivos? Isso é perigoso. E eu vou mostrar daqui a pouco por que é perigoso. Porque nos revezamentos, nos conjuntos, ginástica rítmica, por exemplo, quando você tem todo aquele processo de 4, 5 atletas participando, a equipe que ganha conta no quadro de medalhas, a mídia conta apenas uma medalha. Quando os 6 receberam a medalha, ou no 4 por 100, quando os 4 receberam a medalha, ou vamos agora na vela, quando o Scheid e o Prada receberam a medalha, e contaram uma medalha só. A medalha de quem foi para lá? A do Prada ou a do Scheid? Eu só contei uma. Mas 2 levaram a medalha. 2 receberam essa medalha. Então, como não é considerado o número de medalhas recebidas pelos atletas, muitas vezes uma delegação de Jogos Olímpicos consegue um bom resultado apenas investindo em 6 ou 7 atletas. Então, se eu tenho um bom atleta, um fenômeno, de repente, 4 ou 5 fenômenos no país, eu levo esses 4 ou 5 fenômenos e ganho 7, 8, 10 medalhas e vão ficar muito bem classificados. Enquanto os outros países que disputaram, que foram à final, que ficaram em terceiro lugar, receberam várias medalhas, 10 vezes mais medalha do que aquele país, acabam ficando pior colocadas. Essa é uma questão que nós precisamos buscar a valorização dos esportes e não a valorização do esporte individual em detrimento dos esportes coletivos. É um perigo isso que acontece hoje, e eu vou chegar um pouco mais à frente para levantar essa questão. As conquistas são dos atletas. Se os atletas recebem medalha, por que não contar o número de atletas que recebeu a medalha? Eu estou insistindo muito nisso, que é para realmente marcar essa posição. Finalizando, a contagem deve se levar em conta o número total de medalhas conquistadas por atletas. Então, o que nós queremos defender aqui é: vamos ter ranqueamento de países? Sim. Isto é importante na atual conjuntura? Sim. Mas vamos ranquear por atleta que recebeu medalha, e não pelo sistema hoje que a mídia estabelece nos esportes coletivos uma medalha e os esportes individuais por prova. Aqui é uma comparação relacionada ao que eu disse anteriormente. Pelo quadro de medalhas de ouro, em 2008, né, ainda não terminamos os jogos, então não tenho a classificação nesse momento, a China fica em primeiro lugar e o Brasil em 23º. Se você for pela mídia americana, os Estados Unidos ficaram em primeiro e o Brasil ficou em 17º. Então eu posso usar qualquer dos 2 critérios. Pode dizer que o Brasil ficou em 23º ou ficou em 27º. E se eu for contar pelo critério que nós estamos mostrando nesse momento, o Brasil recebeu, vejam só, 75 atletas brasileiros ganharam medalha em 2008. 75 atletas receberam medalha, foram medalhados. E não foi contado. E se fosse contado dessa forma para todos os países, o Brasil teria terminado as competições de 2008 em 8º lugar. Estou somando de todos os países, coletivo para todos os países. Por quê? Porque a cultura do Brasil é uma cultura de atividade de esportes coletivos. E aí corre-se o risco, de repente, de um problema relacionado ao que já foi dito, não só aqui, como anteriormente, como um processo para o Brasil. Se os Jogos Olímpicos 2026 é Brasil, todos os estados vão participar, é fundamental que a gente tenha esta preocupação. Os heróis e elite dourada no Brasil registraram incômodo com a matéria. A subserviência à mídia americana é preocupante, principalmente quando estamos às portas de iniciar o ciclo olímpico. A matéria divulga equivocadamente que o Brasil conquistou apenas 20 medalhas de ouro em sua história olímpica. As pessoas dizem, a mídia diz, que o Brasil, ao longo da história, conquistou 20 medalhas olímpicas. No entanto, 59 atletas receberam medalhas.
Ora, então não são 20 medalhas de ouro, são 59 medalhas de ouro. Apenas a convenção de mídia, ao não estabelecer os esportes coletivos como cada atleta recebendo aquela medalha, é que leva a esta situação. Então nós temos aqui 4 medalhas de atletismo, 2 em judô, 1 em natação, 1 em tiro, 40 medalhas no voleibol. São 40 medalhas no voleibol, sendo 4 no vôlei de praia e 36 no de quadra. Nós fomos 3 vezes campeões no voleibol ao longo desse período. Então, são 36 medalhistas, são 36 atletas que receberam essa medalha. Então, é fundamental isso. Aqui só um quadro, modalidades coletivas para 2000. O Brasil está levando para Londres 259 atletas, sendo que 108 atletas no esporte coletivo e os outros em esporte individual. A pergunta vem, se todos os atletas nossos recebessem medalha, vamos utopicamente, se todos os atletas nossos recebessem medalha, nós teríamos recebido quantas medalhas? 259. Só que pelo atual critério da mídia, o que ia acontecer? O máximo que nós poderíamos conquistar se todos recebessem medalha dentro dos 257 atletas. 120 poderiam receber no individual, apenas 12 no coletivo e 8 no conjunto ou revezamento. Portanto, seriam 140 no quadro de medalhas. Dos 257 atletas que poderiam receber a medalha, utopicamente dizendo se todos recebessem medalha, no quadro hoje atual da mídia, nós teríamos apenas 144 medalhas. Evidentemente, a preocupação não se investe menos no esporte coletivo do que nos individuais. Se investe da mesma forma. O trabalho é o mesmo. O desenvolvimento disso é muito grande. No entanto, vem a preocupação que já foi apontada em 2008, num artigo por um jornalista, dizendo que o Brasil deveria investir só em esportes individuais. E agora nós ouvimos na matéria, lemos, desculpa, eu não tive a oportunidade de ouvir, eu li, dia 27 de dezembro, o presidente lembrou que no esporte coletivo, seleção só ganha uma medalha. Então veja o perigo. A presidente da República, Dilma Rousseff, considera essencial que o Brasil invista nos esportes individuais, para que possa aumentar o poderio olímpico. Então nós vamos ser potência olímpica à medida em que a gente mude a nossa cultura, deixemos de investir nos esportes coletivos, passemos a investir apenas em individuais, que foi o que a Inglaterra fez agora. Por isso que está ganhando mais medalhas. Para encerrar, Jorge. Estou encerrando. Nós já passamos bastante limite, mas... 2 minutinhos, estou encerrando aqui. Não, o que acontece? A Inglaterra começou a ganhar mais medalha em ciclismo, começou a ganhar mais medalha em natação e ginástica, porque investiu só nesse, vamos deixar o resto de fora. Está aqui a preocupação. Dilma evita projetar medalhas, mas cobra esportes individuais. No quadro geral, vitórias coletivas registra apenas uma conquista. O governo anunciará um novo plano de incentivo. Apesar de evitar falar em número de medalhas, a presidente deu um recado. A delegação brasileira precisa buscar melhores resultados nas modalidades individuais para compensar as vitórias coletivas, que na contabilidade oficial dos Jogos registram apenas uma medalha. O que nós estamos alertando é que esse critério injusto de simplesmente contar uma medalha, mídia, contar apenas uma medalha para os esportes coletivos, corre-se o risco no Brasil, que inicia o ciclo olímpico agora, de inverter todo o nosso processo de desenvolvimento. Era isso, deputado. Muito obrigado.